Prefiro ter a liberdade de poder ganhar quanto eu acho que devo ganhar, porque quando você é o dono, você não tem teto, você coloca o seu salário. Quando você trabalha para os outros, você tem teto. Você não ganha quanto você acha que merece, você ganha quanto o dono acha que você merece. Então, eu prefiro pagar o preço de ser dono, tá? Mas existe toda uma mudança de mentalidade para que isso aconteça. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais uma live aqui do Círculo Virtuoso da Medicina. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Wilder Sidney, eu sou médico, sou educador, e nos últimos 3 anos, mais ou menos, né, quase 3 anos aí, eu venho aqui produzindo conteúdo semanalmente, diariamente, com o objetivo de ajudar médicos a viverem 100% de atendimento particular e resgatar o prazer de exercer a boa medicina, tá? Essa tem sido a minha missão e, graças a Deus, tenho tido êxito nisso, né? Já são centenas de médicos aí que a gente tem ajudado com a nossa metodologia a viver de atendimento particular, a ter mais qualidade de vida, ter um retorno financeiro mais justo, né? A ter mais tempo com a família. Então, tem sido um trabalho incrível, me sinto uma pessoa privilegiada, me sinto uma pessoa muito abençoada por isso. Bem, na live de hoje, então, a gente vai falar sobre como usar o Instagram para atrair pacientes particulares. Muita gente acha que é somente fazer um Instagram, começar a fazer os posts, né, ou live, ou carrossel, ou vídeos, ou reels, e os pacientes vão brotar, né, e a agenda vai ficar lotada. E eu já quero adiantar que não é necessariamente assim. Na verdade, o Instagram é um canal só de comunicação que você pode ter com os seus potenciais clientes, tá? Essa é a primeira coisa, né? A gente aqui no CVM, a gente defende que você tem que estar onde o seu cliente está, né? A gente tem um slogan aqui que é foco total no paciente. Então, por exemplo, um médico que é geriatra, se ele focar só no Instagram, ele pode estar deixando de ajudar muitos idosos, por exemplo, que estão no YouTube, que estão no Facebook, que estão na rádio AM lá da cidade dele, que estão no jornal impresso, né? Então, assim, a primeira coisa é onde é que o seu cliente está, tá? É óbvio que o Instagram é hoje, né, reconhecidamente, uma das plataformas onde a maioria das pessoas hoje no Brasil estão. Mas cuidado, porque não é porque você gosta do Instagram que o seu cliente também gosta. Pode ser que ele goste também do Facebook, pode ser que ele goste do YouTube. O marketing digital, né, o fato de você estar produzindo conteúdos nas redes sociais, na internet, no seu site, onde quer que seja, né, ele é apenas um dos pilares, é só apenas um dos passos que você precisa dar, né, para que você possa realmente viver 100% de atendimento particular, para que você possa realmente exercer a medicina com excelência plena, né, com excelência técnica e humana. Por quê? Porque não adianta apenas atrair pacientes particulares, não adianta apenas ter uma agenda lotada. Isso é só um dos passos, né, um dos pré-requisitos. É tão importante quanto, ou talvez até mais importante do que atrair os clientes, atrair os pacientes, é você encantar e fidelizar os seus pacientes através de um serviço incrível, através de uma secretária bem treinada, de fluxos bem estabelecidos no seu consultório, na sua clínica, de uma consulta que converta esse paciente num fã, né, e de um pós-consulta estruturado que ajude esse paciente a ter resultado. Porque tudo isso, aí sim, um marketing médico bem feito, né, através de estratégia de marketing digital, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde quer que seja, para que as pessoas... Qual que é o fundamento do marketing, né, pessoal? É que as pessoas te encontrem, é que as pessoas encontrem você, para que as pessoas saibam que você existe, saibam que muitas vezes ela tem um problema e que você tem a solução. É isso. E isso você pode fazer de várias formas. Hoje a gente vai falar do Instagram, mas eu já queria começar fazendo essa ressalva. Não foque apenas no Instagram, não ache que está todo mundo no Instagram, porque não está, tá? Recentemente eu fiz um post no feed aqui do CVM, onde eu coloquei que, na verdade, o Instagram tem menos usuários do que o Facebook, por exemplo, né? E existem pessoas que gostam mais de uma rede do que da outra,
né? Então, você tem que estar onde seu cliente está, beleza? E lembrando que não adianta apenas focar apenas em marketing, em trazer o cliente, em atrair o cliente e não ter uma boa estratégia de encantamento e fidelização no seu consultório. Tá? E é por isso que o método CVM tem gerado tanto resultado, porque diferente de muitos métodos que existem por aí, a gente não foca apenas no marketing digital, não foca apenas só na parte de atrair o cliente, mas sim de te ajudar a fazer uma gestão, né, uma gestão efetiva do seu consultório, das pessoas, dos processos, né, da parte, inclusive, um pouco da parte financeira, né, gerencial ali financeira, né, dos indicadores, mas também, e principalmente, que é o grande diferencial do CVM, uma consulta incrível e um pós-consulta incrível, que isso realmente não existe em nenhum outro lugar, apenas aqui com a gente. Eu não gosto de gravar vídeo, eu não gosto de fazer dancinha, e eu não gosto de correr, de ficar... Eu não acho correto, na verdade, ficar fazendo propaganda na internet como médico. Eu não acho legal isso. E eu quero, então, deixar você muito tranquilo, muito tranquila, né? Porque você não precisa, né, necessariamente fazer nada disso. Sidney não gosta de gravar vídeo, tá tudo bem, você não precisa necessariamente gravar vídeos, tá? Para você fazer um marketing, para você utilizar o Instagram para atrair pacientes para o consultório. A gente defende que o vídeo é uma das principais estratégias, gera uma conexão gigante, o paciente se sente próximo, enfim, tem uma série de vantagens de você usar o vídeo. Mas não é porque você não vai usar o vídeo que você vai deixar de ter o seu Instagram, de ter sua presença digital ali através do Instagram, tá? Da mesma forma, você também não é obrigado a fazer dancinhas, você não é obrigado também a fazer propaganda. O que seria propaganda? Agende uma consulta comigo, esse mês tem promoção, compre uma consulta e leve um procedimento. Não, você não precisa fazer nada disso. Você não precisa ferir nenhum preceito ético para você poder ter uma presença digital, para você criar sua autoridade através do Instagram, para que você possa atrair pacientes particulares através do Instagram. Você não precisa de nada disso, tá? Tudo que você precisa é método, é fazer o que tem que ser feito de forma metódica, sem letrinha miúda, sem precisar, né, abrir mão da sua ética, da sua integridade, dos seus valores ou da sua personalidade. Você pode ser você. E isso é incrível, tá? E aí, ó, tem muita gente, né, que cometem uma série de erros. Uma série de erros quando a gente fala de utilizar o Instagram para atrair pacientes particulares. Vou citar alguns erros aqui, ó. Primeiro erro, eu já até falei, eu vou repetir. Focar apenas no Instagram. Né? Não, vou focar só no Instagram porque o Instagram, os pacientes só estão no Instagram. Grande erro, um grande erro, tá? Se você produz o conteúdo, seja uma imagem, seja um vídeo, seja um stories, seja um reel, seja o que for, um carrossel, você pode também, por exemplo, publicar no Facebook. Se você faz um stories, se você faz um reel, você pode postar lá no TikTok, você pode postar no YouTube, lá no Shorts, que é uma nova ferramenta do YouTube, tá? Você pode, então, aproveitar um conteúdo que você faz uma vez, você pode aproveitar e postar também nas suas outras redes sociais, tá? Então, o grande erro é focar apenas no Instagram. Segundo erro, focar apenas em posts prontos, né? Com conteúdos meramente técnicos, muitas vezes feitos por agências de marketing que não entendem bulhufas do mercado médico, da realidade do médico, tá? Então, muito cuidado para você não cometer esse erro. Muitos colegas da família CVM, que eu acompanho de perto, já me relataram isso. Sidney, cara, eu pago R$2.000, R$3.000 para... eu pago R$2.000, R$3.000 por mês para a agência ficar fazendo esses posts prontos, cara. Muitas vezes que vão de encontro, né, ao que eu acredito, ao que eu prego, ao que eu defendo. Muito cuidado para não estar cometendo esse erro. Terceiro erro, não ter consistência.
Faz um post hoje, aí faz outro post daqui a um mês, faz outro post daqui a 3 meses e não tem consistência. É difícil as pessoas lembrarem de você se você aparece só a cada 2 meses, a cada 3 meses. Agora, experimenta aparecer todo dia, 3 vezes ao dia. Né? Tem uma estratégia de stories, por exemplo, de você postar no café, no almoço e na janta. Minimamente, você para a sua rotina de trabalho para tomar café, para almoçar e para jantar, certo? Então, experimenta começar a colocar isso na tua rotina, nos stories. De manhã, faz um post no stories. Quando parar para almoçar, faz um outro post na hora do almoço. Depois, quando você for jantar, faz um outro post. Faz isso por uma semana. E depois analisa o alcance dos teus stories. Você vai ver que vai dar uma explodida, tá? Tipo assim, não tem muita desculpa para não fazer isso, porque às vezes, para postar um story, você vai demorar, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 minutos, né? Então, mas só que é o seguinte, comece e não para mais, tá? Comece e não para mais. A consistência é algo muito importante nesse processo de construção de marca através do Instagram. Quarto erro, falar de tudo dentro da sua especialidade, né? Um dia o pediatra vai lá e posta do RN, uma coisa sobre o RN, sobre uma doença do RN. Depois, no outro dia, ele vai lá e posta uma coisa sobre um pré-escolar. Depois ele posta uma coisa sobre o adolescente. Enfim, acaba querendo agradar todo mundo e não agrada ninguém. Quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Então, você precisa, esse é um dos grandes erros, falar de tudo dentro da sua especialidade. E mais um erro, o quinto erro de muitos que os colegas cometem no Instagram, eu separei alguns, mas o outro erro é não impulsionar o seu conteúdo. Você gasta um tempo para pensar no conteúdo, gasta um tempo para scriptar um conteúdo, gasta um tempo para publicar esse conteúdo, depois tem que responder perguntas ali, tem que interagir com a audiência, e aí depois todo esse trabalho, e você não impulsiona. O que é impulsionar, Sidney? Impulsionar, pessoal, é você pagar para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube, para o seu conteúdo aparecer para mais pessoas, tá? E não qualquer tipo de pessoa. Pessoas potencialmente interessadas, né, no seu conteúdo, no que você tem a dizer, tá? Então, e hoje, antigamente a gente até falava, a gente meio que condenava o botão azul lá do impulsionar, né? Turbinar, que aparece agora no Instagram. Se você não entende nada de impulsionar através das ferramentas mais complexas, né, do gerenciador de anúncios, do Facebook, do Google, o Google Ads, o Facebook Ads, tá tudo bem. O que eu recomendo que você faça? Você faz ali uma sequência de posts na semana, você avalia qual daqueles posts teve o maior engajamento e, a partir daquilo, você escolhe um para impulsionar, gastando uma verbinha pequena, tipo, sei lá, R$10 por dia. Essa semana, um colega da família CVM, um aluno nosso, compartilhou que investiu R$100, né, durante uma semana e alcançou 16 mil pessoas. Gente, mas não são qualquer 16 mil pessoas. São 16 mil pessoas potencialmente, né, interessadas no conteúdo dela, desse colega, né, desse médico. São 16 mil pessoas que, se ele continuar, né, se ele tiver consistência, se ele continuar melhorando a comunicação dele, né, melhorando os conteúdos, essas 16 mil pessoas, algumas delas com certeza vão se tornar clientes, vão se tornar pacientes fiéis, muitas vezes para o resto da vida. Então, é muito barato fazer o impulsionamento, tá? Então, você escolhe um post, o que teve o melhor ali alcance orgânico, né? O que teve mais compartilhamento, mais curtidas, mais salvamentos, né? Principalmente salvamentos, e aí você impulsiona ele, tá? Através do botão turbinar, do botão, né, patrocinar ali, botão, enfim, vive mudando o botão, né? Mas o botão agora é turbinar. Então, e aí você direciona para pessoas potencialmente interessadas dentro da sua cidade. Isso é muito poderoso. Quando você contrata alguém, o grande erro, né, do médico, seja uma equipe de marketing, seja uma secretária, seja uma enfermeira, não importa.
Um grande erro nosso é quando a gente delarga, quando a gente contrata, né, e deixa a pessoa sem supervisão. Isso é delargar. Delegar é diferente. Delegar é quando a gente contrata alguém e a gente supervisiona ali rotineiramente, semanalmente, diariamente, enfim, dependendo da função, como é que está sendo feito aquele trabalho. Então, é extremamente importante que o médico, se contratar uma agência, ficar realmente de olho nas postagens, no que está sendo colocado, porque a responsabilidade, com certeza, é do médico. Então, o que eu falei até agora, pessoal? Eu falei como utilizar o Instagram para atrair pacientes particulares. Mas antes eu fiz algumas ressalvas. Não adianta focar apenas no Instagram, né? Isso foi uma das ressalvas, tá? Utilizem as outras redes sociais também. E, além disso, eu falei que o marketing é apenas um dos pilares, né, que a gente defende na nossa metodologia. Afinal de contas, o paciente particular ele segue toda uma jornada, né? Ele não adianta, você não vai ter um consultório médico sustentável, lucrativo, se você focar apenas em marketing. O marketing ele é importante, o marketing digital, né? Porque na verdade tudo é marketing, se a gente for parar para pensar, né? Se você se você descuidar da sua secretária, se você descuidar da sua consulta, do seu pós-consulta, né, que são os 4 pilares aí que a gente defende no nosso método, você dificilmente vai ter um consultório, realmente, uma empresa sustentável. Dificilmente você vai conseguir, né, chegar ao nível de viver 100% de atendimento particular, né, atuando no seu consultório próprio. Por quê? Porque você precisa, para além de atrair clientes, você precisa encantar e fidelizar. E aí, depois disso, eu citei aqui alguns erros comuns, né, que os colegas cometem, né, ao utilizar o Instagram para atrair pacientes particulares. Focar apenas no Instagram, focar apenas em posts prontos, né, com conteúdos técnicos, com conteúdo que os pacientes não entendem, né, ficar falando o linguajar médico. O paciente não entende linguajar médico. Se você não está na internet, se você está na internet para falar com o paciente, com o público final, você tem que adequar essa linguagem para ele, tá? E cuidado com as agências, nada contra as agências, tá? Mas tem que ter cuidado com a agência que você está contratando para ver se realmente essa agência ela está fazendo como você gostaria de fazer, tá? Não ter consistência, postar aqui, depois esquecer, não postar mais, enfim, posta um dia, depois não posta, e não impulsionar, tá? Esses são os principais erros. E, gente, quando eu falo de Instagram como uma das principais fontes, né, de pacientes no consultório particular, eu falo isso com muito conhecimento de causa. Já são, como eu falei para vocês no início dessa aula aqui, já são, na família CVM, quase 700 médicos que eu tenho ajudado, né, a utilizar o Instagram também como ferramenta para criação de autoridade, na verdade, para ajudar as pessoas, né, e, consequentemente, criar a sua autoridade e, consequentemente, atrair pacientes, né, potenciais pacientes para o consultório particular. A primeira coisa, e talvez a mais importante para você utilizar o Instagram, para você atrair pacientes particulares, é definir o seu posicionamento. Sidney, o que é posicionamento? Posicionamento é basicamente, traduzindo aqui em miúdos, né, falando o linguajar mais coloquial, é você se tornar o primeiro a ser lembrado na mente do seu potencial cliente. Então, imagina que você é um oftalmologista em Goiás. Se você é um oftalmologista em Goiás, quando você define um posicionamento e você cria um posicionamento, o que isso quer dizer? Quando as pessoas que precisarem de um oftalmologista em Goiás, a primeira pessoa que eles pensem tem que ser você, deve ser você. Se isso acontecer, você tem um posicionamento. Só que o posicionamento, ele não está na sua cabeça. Ele está na cabeça do seu potencial cliente. Então, o que isso quer dizer? O que quer dizer posicionamento? É quando você se torna o primeiro a ser lembrado na cabeça do seu paciente, tá? É por isso que você tem que estar no Instagram, para que as pessoas conheçam você, para que elas descubram que você existe, para que você possa ajudá-las com os seus conteúdos, tá? Só que definir o posicionamento é fundamental. Por quê? Porque
Lembra que eu falei que um dos erros é querer falar com todo mundo? Quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Então, escolhe uma área de atuação para você falar com essas pessoas. Então, por exemplo, a Oftalmo de Goiás, aqui de Goiânia, a Luana. Ela pode falar de tudo dentro da oftalmologia, mas ela pode escolher falar de catarata, por exemplo. E aí, todo dia ela vem no Instagram dela e dá uma dica sobre catarata. Ela fala sobre dúvidas sobre catarata, curiosidades sobre catarata, né? Objeções que as pessoas têm sobre fazer cirurgia de catarata. Ela vai lá e retira essas objeções. Objeção é tudo aquilo que impede a pessoa de fazer algo, né? Enfim, e cada dica dessa, que ajuda de fato a outra pessoa, vai criando na cabeça daquela pessoa a autoridade da doutora Luana. Entende? Então, o que é posicionamento? É você se tornar o primeiro a ser lembrado na cabeça do seu cliente. Como é que eu faço isso, Sidney? Define uma área de atuação. Então, se você é especialista, você já tem aí um nicho de mercado. No caso da Luana, é oftalmologia. Dentro da oftalmologia, ela pode também escolher um subnicho, que a gente chama, né? Uma sub-área de atuação. Que aí seria, por exemplo, a catarata, no meu exemplo hipotético aqui, né? Sidney, eu preciso subnichar? Por exemplo, eu trabalho numa cidade pequena, só tem eu e mais 2 oftalmos. Será que eu preciso subnichar? Não necessariamente. Mas você precisa estar com constância, com presença diária na rede social, impulsionando, com conteúdo de valor, de verdade, que ajuda as pessoas, né? E falando aquilo que as pessoas, né, estão procurando, que elas querem ouvir. Então, definir a área de atuação ou a sub-área de atuação, depois definir quem é o seu público-alvo, com quem que você quer falar, quais são as características dessas pessoas. É homem, é mulher? Qual a idade? Qual é a renda? Qual a profissão? Quais são os comportamentos dessas pessoas? Né? Quais são as dores? E quando eu falo dor, não é só dor física, não. Dor emocional, dor de, por exemplo, na oftalmologia, talvez a cegueira não doa, né? A pessoa que está com catarata talvez não sinta dor no olho. Mas se coloca no lugar, para por um minuto, quanto que seria doloroso você não enxergar? Entende? Então, definir quais são essas dores desse público-alvo, definir quais são os sonhos, né? Definir quais são as dúvidas, quais são as oportunidades que ele não enxerga, quais são os perigos que ele não enxerga se ele não fizer determinado tratamento. Quando você escreve isso, quando você define isso, você tem ali um arsenal de produção de conteúdo de valor para os seus pacientes. Porque conteúdo de valor não é para você necessariamente. Ah, não, mas eu tenho... Para mim, conteúdo de valor é um conteúdo científico que eu tenho que sempre estar abordando, que é um artigo científico, que é do livro e tal. Para o paciente, não. Não estou falando que você não pode estar embasado em ciência. Você deve estar embasado em ciência. Mas para o paciente, de onde o artigo vem, de onde o livro que você... É o que menos importa. O que importa é a sua mensagem ser relevante para aquela situação que ele está passando. Se você faz isso, seu conteúdo é de valor. E não necessariamente precisa ser dançando, não necessariamente precisa ser fazendo vídeo. Pode ser um simples post que você coloca ali. Aí existem técnicas para isso, né? Técnica de comunicação, técnica de vendas, técnica de marketing mesmo, para que a sua comunicação ela seja mais atrativa. É sobre você realmente falar, né? Você levar informação de qualidade, né? Baseada em ciência, mas com a linguagem que o paciente entenda, né? De forma que atinja as pessoas que estão procurando aquilo. E aqui no Instagram, pessoal, diferente do Google, por exemplo, muita gente fala assim, lote sua agenda sem aparecer, você não precisa gravar vídeo. É possível? É possível. Através do Google, Google Meu Negócio, Google Ads, é possível, Mas por que a gente defende tanto a estratégia de Instagram, de Facebook, de YouTube, de vídeo, de conteúdo? Porque
As pessoas que estão no Google, elas já estão com algum problema. Elas já estão procurando a solução para aquele problema. A pessoa que está, sei lá, com a pedra no rim, né, que está ali com cálculo renal, nefrolitise, ela está procurando urgentemente um urologista. Né? Ela vai lá e procura, porque ela quer se livrar da dor o mais rápido possível. Só que você vai concorrer com todo mundo que está lá. Né? E daqui a pouco, cada vez mais, né, o Google vai ser um lugar cada vez mais concorrido. Ainda não é, tá? Ainda não é. Pouca gente está no Google ainda, anunciando de forma, né, ou utilizando a estratégia de SEO, né, que é um ranqueamento orgânico para você aparecer na primeira página, ou pagando mesmo para o Google, através do Google Ads, para aparecer em primeiro lugar ali na primeira página. Pouquíssimas pessoas estão fazendo isso, pouquíssimos médicos ainda. Então, ainda é um oceano azul? Mas daqui a 2, 3 anos não vai ser mais, tá? Só que aqui no Instagram a diferença é essa. O Google é uma estratégia de curto prazo, que você consegue realmente ter pacientes ali. Você anuncia no Google hoje, você pode ter paciente, sei lá, para a mesma semana. No Instagram não é tão assim, não é tão rápido. Mas uma vez que você pega atração no Instagram, uma vez que você cresce no Instagram, que você cria a sua autoridade no Instagram, bingo. É muito mais sólido do que no Google. Tenho vários alunos que falam assim, Sidney, é muito interessante, o cliente do Google ele vem para apagar incêndio, né? E o paciente do Instagram não. E muitas vezes o paciente que vem do Google, ele é um cliente frio, né? Como a gente chama. Ele não te conhece direito ainda, ele é cheio de receios. O paciente que vem do Instagram não, ele já te conhece, ele já te segue no Stories, ele já sabe, já conhece você, conhece sua rotina, conhece sua família, conhece os seus valores. Quando o paciente que vem do Instagram agenda uma consulta com você, ele já está pré-comprado, para que quer que seja que você ofereça e que ele precisa, obviamente, né? Então, se ele precisa de uma cirurgia, ele já vem você não vai fazer muito esforço na consulta. Já o paciente que vem do Google, não. Ele vem cheio de reticências, né? Ele vem, deixa eu ver, será que esse médico é bom mesmo? Será que essa médica é boa mesmo? O paciente que vem do Instagram, que te acompanha, que já te segue, é outro nível de relacionamento, entende? E para além disso, uma outra vantagem, assim, não estou falando que uma coisa é mais importante que a outra. A questão é por que você não faz os dois, né? Mas quando eu falo, a gente defende muito a estratégia de Instagram, de Facebook, YouTube, de vídeo, né, de construção de autoridade através da produção de vídeos e de carrosséis, de imagens e tudo mais, porque existe um tipo de cliente. Existem os clientes que já sabem que tem um problema. Eu tô com pedra no rim, já fiz o exame, já passei no pronto-socorro, já tô com o diagnóstico. Agora eu vou atrás de um urologista. Isso é um tipo de cliente. O que acontece, que talvez vocês não saibam, é que existe um outro tipo de cliente que tem muito mais, né, um número muito maior do que esse que já sabe que tem um problema e está procurando a solução. Que é o cliente que nem sabe que tem um problema, né, nem sabe que você existe, tá? E nem está te procurando. E aí, quando você consegue aprender as ferramentas de marketing no Instagram, no Facebook, no YouTube, para que você consiga atingir essas pessoas de forma proativa, né? Você vai atrás dessas pessoas, você chega lá, por exemplo, através de um vídeo falando assim, por acaso você tem sentido sintoma A, B e C? Então, muito cuidado, porque esses sintomas podem indicar que você está com um problema Y. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Wilder Sidney, eu sou médico e eu ajudo as pessoas a resolver exatamente esse tipo de problema. Se você tem interesse em conhecer mais do meu trabalho, segue lá no Instagram, ou então toca aqui no link abaixo e visita lá meu site. Lá você vai ter muito mais informação e se você sentir à vontade, fica à vontade. Vai ser um prazer, né, responder suas dúvidas. Manda mensagem lá para a nossa equipe, ou então manda um direct no Instagram, que vai ser um prazer te ajudar, tá bom? É isso, um abraço. Olha só, uma coisa bem simples, sem nada de apelativo, nada que fira o código de ética médica, nada disso. Você está prestando um serviço de utilidade pública. Você está ajudando as pessoas a fazer um autodiagnóstico, né? E gerando ali urgência para que ela procure o médico, não necessariamente você. Na verdade, isso é um serviço de utilidade pública. Agora, é óbvio que se você estiver ali com consistência, produzindo conteúdos, além desse conteúdo, por exemplo, além desse tipo de anúncio, né, que eu falei aqui agora, que eu dei esse exemplo, se você estiver ali diariamente, semanalmente, produzindo conteúdos que ajude essa pessoa,
é óbvio que a chance dela lhe procurar aumenta muito, tá? Não tem nada de errado com isso, não tem nada de errado, tá? Então, recordando, definir seu posicionamento, tá? Não queira agradar todo mundo, escolhe um nicho de mercado, uma área de atuação. Se for necessário, se você tiver numa cidade muito grande, onde tiver muita concorrência, escolhe um subnicho. Porque assim, ó, é muito difícil você concorrer, você ser o segundo lugar numa competição onde só tem você concorrendo, entendeu? Então, por exemplo, pegando o exemplo da Luana aqui, que eu estou utilizando como exemplo nessa aula. Se a Luana está lá em Goiânia e tem muitos pacientes, na verdade a Luana não é de Goiânia, estou só usando o exemplo, tá, Luana? Depois, não precisa chamar minha atenção depois, não. Mas, enfim, se tem muitos oftalmos em Goiânia, para a Luana construir, para que ela consiga acelerar, né, catalisar ali a construção da marca dela em Goiânia como oftalmo, vai demorar muito mais se ela ficar apenas, por exemplo, produzindo conteúdo no Instagram, falando de tudo dentro da oftalmologia. Agora, quando ela separa uma área de atuação dentro da oftalmologia, por exemplo, como catarata, né, aí aumenta a chance dela acelerar a construção da marca dela. E eu falo isso porque já são algumas centenas de médicos que eu tenho ajudado a fazer isso. Um exemplo que eu dou aqui rapidinho, de cabeça, é a Irlena Almeida Leite, que é uma colega que é endócrino lá em Vitória. A Irlena nem de Vitória o marido dela é de Vitória, ela casou e, olha aí, ó, a Luana é de Rio Verde. Eu sabia que não era de Goiânia, só para exemplificar, tá, Luana? E então ela casou com o Alex, que a família do Alex é de Vitória, e ela acompanhou o marido. Na verdade, ela é de Belém, no Pará, e ela construiu a marca dela através do Instagram, não só do Instagram, mas Facebook, YouTube, enfim. E o que ela fez? Ela definiu uma área de atuação. Ela escolheu dentro da endocrinologia atuar, né, focar a comunicação dela para pacientes com obesidade, tá? Mas se eu escolher um subnicho, eu não vou perder pacientes? É uma dúvida muito comum. E a resposta é não. Pelo contrário, quanto mais rápido você se torna uma autoridade, né, mais pacientes vão começar a te procurar. Então, no caso da Luana, que se ela escolher catarata, por exemplo, uma pessoa que passa pelo atendimento da Luana, que faz uma cirurgia de catarata e recebe um atendimento padrão CVM, né, com selo de qualidade CVM, ou seja, que encanta, que fideliza, o que acontece? Quando essa pessoa precisar indicar um familiar ou um amigo, para quem que ele vai indicar? Para a Luana. Se ele precisar, por exemplo, trocar o grau do óculos depois de um tempo, com quem que ele vai? Com a Luana, né? Então, se ele tiver algum outro problema relacionado ao olho, ele vai pensar, pô, a doutora Luana é tão boa, ela me tratou tão bem, ela cuidou tão bem de mim, né, que eu vou ver se ela me ajuda com isso também. Então, assim, não é porque você escolhe um subnicho, né, para você se comunicar, para você se posicionar, por exemplo, na internet, no Instagram, que você vai perder pacientes. Pelo contrário, a ideia é exatamente você acelerar a construção da sua marca para que você não precise esperar 10 anos, né, como era antigamente. Antigamente não eram 10 anos, eram décadas que você precisava passar num concurso para ser professor universitário, você precisava ter mestrado, doutorado, fazer parte da academia, da academia de medicina, publicar não sei quantos artigos, publicar um livro, aí só aí você era considerado uma autoridade. Gente, a internet veio para mudar isso. Hoje, mesmo o médico início de carreira, mesmo um médico, né, que já é mais experiente, não importa. O médico que tem o interesse de se tornar uma autoridade, muitas vezes não para uma autoridade do ponto de vista de ganhador de prêmios ou um cientista. Não, uma autoridade do ponto de vista das pessoas, uma autoridade do ponto de vista dos pacientes, tá? A internet ajuda isso demais. Então, ao invés de esperar décadas, eu tenho ajudado, por exemplo, através da metodologia que eu compartilho aqui, né, do CVM, do Círculo Virtuoso da Medicina, médicos que demorariam 10 anos para construir a marca, construíram isso em 1 ano, em 2 anos, né? Então, é muito poderoso isso.
De novo, repito, você não precisa pegar atalhos, você não precisa, né, fazer nada que você não queira fazer. Eu estou falando de compartilhar conteúdo de qualidade que ajude as pessoas. Tá? Pelo contrário, você vai prestar um bem maior para as pessoas. Porque olha só, lembra do colega que eu falei que disse que investiu R$ 100 na cidade dele e que atingiu 16 mil pessoas? Gente, essas 16 mil pessoas, definitivamente, elas não vão agendar consulta com ele. Essa é uma forma que eu falo para quem é da família CVM, de você contribuir para fazer do Brasil um lugar melhor, desse país um lugar melhor. Porque nada é tão valioso quanto a educação. Eu mudei de vida, eu saí da classe C, D para a classe A através da educação. Foi a educação que mudou minha vida. E eu acredito que a educação é uma das moedas mais valiosas. Então, se você que é médico, que tem muito conteúdo, que tem muito conhecimento, deveria ser um dever seu estar na internet produzindo o melhor conteúdo possível. Conteúdo acessível, para que as pessoas entendam, não tecnicista, não um mediquês, mas um português. Quanto mais popular, melhor. Entendeu? Quanto mais popular, melhor. Levando, né, conhecimento, levando experiência, levando, né, conhecimento em saúde para que as pessoas que jamais poderiam pagar uma consulta com você, pagar um procedimento com você, pagar uma cirurgia com você, possam ter acesso ao seu conteúdo, que é valioso demais. E o legal disso tudo, pessoal, é que a consequência disso é que você, sim, daqui a pouco a gente tem colegas que são chamados para palestrar, que são chamados para palestrar em congresso, são chamados para dar entrevista. Por quê? Porque o trabalho do médico que utiliza a nossa metodologia, né, é um trabalho relevante. Né? Tem uma frase nossa aqui do CVM que a gente fala assim, ó, o seu pior conteúdo, né, pode salvar milhões de pessoas. Literalmente salvar. Um conteúdo, por exemplo, de um psiquiatra, que me veio aqui à mente, um conteúdo de um psiquiatra, um vídeo bem feito falando sobre suicídio, como evitar o suicídio, é utilidade pública. Um conteúdo de um endócrino, de um cardio, falando sobre medidas de mudança de estilo de vida, de qualquer médico, na verdade, né, falando sobre mudança de estilo de vida, né, de forma que realmente chame a atenção, que retenha a atenção dos pacientes, e para isso existe técnica, pode salvar vidas. Por quê? Porque o risco cardiovascular aumenta com o sedentarismo, com má alimentação, enfim, tudo isso que a gente já sabe. Então, conteúdos de valor salvam vidas. Então, lembra disso. Milhões de pessoas precisam do seu pior conteúdo. Tá? Vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui da Ilana Falcão, colega médica, neurologista lá de Garanhuns, no interior do Pernambuco. Olha só, alguns reels que ela tem aqui, ó, que já bateu mais de 1 milhão. Não necessariamente você precisa gravar vídeo. Não necessariamente você precisa fazer dancinha. A Ana Cristina, ela é geriatra e médica de família no interior de Minas Gerais. Ela tem aqui uma fotinha que ela botou. É Alzheimer? E agora? O posicionamento dela, principalmente, ela tem um dos posicionamentos dela voltada para demência, né, para Alzheimer. Para demências de uma forma geral. E olha só, e ela tem uma copy, né, um textinho persuasivo bem tranquilo. Ó. Se você estiver passando por situação semelhante, tiver alguma dúvida em relação a esse cuidado, deixe nos comentários ou me mande em direct. O que ela fez aqui, pessoal? Ela fez um post para criar relacionamento. Relacionamento, tá? Eu vou já falar disso no conteúdo aqui. Mas olha só que a equipe separou aqui, ó. Parabéns pelo belo trabalho que estás realizando. Não imaginas como você está ajudando as famílias que passam por essa situação. Gente, é isso. É isso. Às vezes a gente menospreza, né, o poder do nosso conhecimento. O que é óbvio para você, que fez 6 anos de medicina, 4 anos de residência, e tem mais 10 anos de formado, ou 20, nem de longe é algo que é óbvio para os pacientes, não é óbvio para os pacientes. Então, assim, anota aí, fale o óbvio. Então, primeira coisa que eu falei para você utilizar o Instagram como estratégia de marketing para atrair clientes particulares para o consultório foi, defina o seu posicionamento. Até aí tá ok? Alguém ficou com alguma dúvida?
Se ficou com alguma dúvida, manda no chat que a gente responde daqui a pouco. Segunda coisa, depois que você definiu o seu posicionamento, a sua área de atuação, sua sub-área de atuação, o seu público-alvo, os comportamentos dessas pessoas, as dores, os sonhos, as dúvidas, né, as oportunidades, os perigos, você vai começar, aí você vai separar um dia na sua agenda, ou da semana, ou do mês, para você escrever esses scripts, né, os roteirinhos, do que você vai falar, tá? Depois, você vai gravar esses conteúdos. Você pode gravar isso através de lives. Por exemplo, a Ana Cristina, ela faz uma live toda semana. Faça chuva, faça sol, a Ana Cristina faz uma live toda semana, toda sexta-feira à noite, tá? Se vocês quiserem seguir ela lá depois para ver como é que ela faz. E aí depois, o que ela fez? Ela contratou uma agência, uma empresa, que pega a live dela, corta em pedaços menores, né, com uma ideia central ali, e essa empresa ajuda ela a divulgar, né, para as pessoas potencialmente interessadas. Então, a partir disso, a partir do momento que você produz esses vídeos, você pode separar um sábado, por exemplo. Se eu não tenho tempo, minha vida é corrida, eu sei que sua vida é corrida. Eu também sou médico, já passei por isso. Mas a questão é uma questão de prioridade. Uma das coisas que eu falei numa consultoria para a Ana, ao vivo no Instagram, que está gravado, inclusive, foi: Ana, você precisa tratar o seu marketing como algo prioritário. Porque a partir do momento que você define isso como prioridade, não importa o que aconteça, se faça chuva, se faça sol, se é feriado, se é Semana Santa, você vai lá e vai fazer acontecer. A partir disso, quando você tratar o seu consultório como algo profissional, não como bico, não como hobby, como sua principal fonte de renda, adivinha o que vai acontecer? Logo, logo ele vai se tornar sua principal fonte de renda. É isso que aconteceu com a Ana Cristina, né? Hoje, ela tem... Eu vou até pedir para a equipe para separar o depoimento da Ana Cristina para a gente colocar por último aqui hoje. Porque hoje a principal fonte de renda da Ana Cristina, principal e única fonte de renda dela, né? Se eu não me engano, predominantemente é o consultório particular dela. Mas antes disso acontecer, ela precisou o quê? Ela precisou priorizar. E priorizar significa dizer não para algumas coisas e dizer sim para aquilo que você quer. A maioria de nós, médicos, não tem tempo, nunca tem tempo, porque a gente não sabe priorizar. A gente diz sim para todo mundo. Ah, pega um plantão? Ah, eu pego. Ah, fica com meu filho? Ah, eu fico. Ah, vamos bater uma laje? Ah, vamos. Ah, vamos jogar dominó? Vamos. Ah, vamos fazer... Tipo, tudo que te chamam, tu vai. Tu não tem agenda, tu é sempre a agenda dos outros. Faz a tua agenda. A Ana Cristina, eu tenho certeza, na agenda dela tá lá, sexta-feira à noite. É live, toda sexta-feira à noite. Aqui no CVM, quinta-feira, 21 horas, tem live. Tem live, faça chuva, faça sol, filho doente. Eu só não vou fazer live se realmente, enfim, se for uma coisa muito grave. Mas quando não é, né, até com um pouquinho de gripe, tô aqui, entendeu? Fazendo a live. Por quê? Porque eu trato isso como profissional. Isso para mim é prioridade, tá? Então, separa um tempo da sua semana, do seu mês, scripta os conteúdos, grava os conteúdos. Você pode fazer por live, você pode também fazer gravado. Faz uma tarde de gravações. Depois contrata alguém para fazer as edições de vídeos de 1 minuto, 2 minutos e posta ali 3 vezes por semana nas suas redes sociais. Em todas, não só no Instagram, tá? Em todas, tá bom? YouTube, Facebook, tá? TikTok, Reels, onde você puder postar, posta, tá? Tem os alunos que já estão monetizando no YouTube. O que é isso, Sidney? Já estão ganhando dinheiro com os vídeos que foram postados no YouTube. Entende? Então o YouTube paga para aquele médico, para aquela médica, para poder postar vídeo no YouTube. Olha que legal. E daqui a algo, no início é pouco, mas daqui a pouco pode trazer uma... Tem muita gente que vive de receita do YouTube, né? E no caso do médico, olha que legal. Você vai ganhar dinheiro, né? Por exemplo, utilizando o YouTube como exemplo aqui, né? Ao passo que você está ali ajudando as pessoas. São conteúdos, de fato, que ajudam as pessoas. Conteúdos valiosos. Então, por isso, não tem problema nenhum você receber por isso. Não tem problema nenhum você receber por isso. Se alguém te disse que medicina é sacerdócio, e você acreditou, eu sinto muito. Mas eu não vejo medicina como sacerdócio.
né? Respeito quem acredita nisso, mas eu discordo. Medicina, hoje aqui no Brasil, é uma profissão regulamentada que o médico precisa ser remunerado, é uma profissão como qualquer outra. E que, por que a gente defende o atendimento particular? Como que a gente chegou no atendimento particular? Quando eu comecei minha jornada de empreendedor digital, eu não falava de atendimento particular, eu falava de comunicação médico-paciente. Como é que a gente chegou, como é que eu cheguei no atendimento particular? Foi porque eu percebi que para fazer um atendimento de qualidade como eu defendia lá quando eu comecei, no SUS é muito difícil. Nos planos de saúde é praticamente impossível, nas clínicas populares é praticamente impossível, nos plantões é praticamente impossível. Não estou falando que não é possível, estou falando que é praticamente impossível. Toda regra, existe exceções, né? Mas a regra é que é muito difícil. A regra é atender um paciente a cada 5, 10 minutos. No particular, não. No particular, é o seguinte, hashtag meu consultório, minhas regras. Minha clínica, minhas regras. Você define o tempo. Você define quanto vai receber. Você define tudo que precisa ser feito. O poder é seu. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Quem disser que é fácil, quem disser que é rapidinho, que não tem dor de cabeça, é mentira, cuidado. Porque dá trabalho sim. Mas eu pergunto para você, o que na sua vida que você tem que é de valor que não deu trabalho? Olha, na minha história, passar em medicina foi uma das coisas mais desafiantes da minha vida. Deu muito trabalho. Mas isso mudou minha vida. Ser pai é um trabalho gigante diário. Ser mãe nem se fala, né? Enfim, eu sou muito fã das mães, porque ser mãe é um desafio gigantesco. Ser médico é um desafio gigantesco. Então, nada que é bom, que realmente tem valor, é fácil. Tudo tem um preço, gente. Tudo que é bom tem um preço. Então, quer de verdade ter prazer todo dia, né, ao atender seu paciente com excelência, pague o preço de aprender o que você não sabe, de aplicar o que você está aprendendo e resiliência para ir melhorando aos poucos. Aprender com quem já sabe, perguntar de quem, ter humildade para aprender, né, porque muitas vezes é uma barreira muito grande que o médico tem, né, de não ter a humildade de perguntar, a humildade de se colocar como aprendiz, né, porque já tem um diploma, porque já tem 20 anos de profissão, porque já tem mestrado, já tem doutorado. Não. Quanto mais eu sei, mais eu percebo que eu preciso aprender mais, né? Quanto mais eu tenho a possibilidade de estar em locais onde eu possa conversar com pessoas que sabem mais do que eu pago caro por isso. Pago caro por isso. Por quê? Porque eu não quero ser sempre o mais inteligente da mesa. Se você é sempre o mais inteligente da mesa, como é que você vai evoluir? A gente só evolui quando a gente está em mesas onde outras pessoas são mais inteligentes do que a gente. Porque senão vai ficar só você lá, né, dizendo como é que as coisas têm que ser, como é que... E assim, não é assim que a vida... Não é assim que a gente evolui, né? Beleza. Postar em várias redes, impulsionar os conteúdos, nem que seja pelo botão turbinar, nem que seja por ali. Comece, tá? Depois, se você quiser uma coisa mais profissional, aí você contrata um gestor, uma pessoa que faça a gestão das suas mídias sociais, ou você mesmo aprende a fazer tráfego pago, né? Google Ads, Facebook Ads, que é um pouco mais complexo. Depois disso, e aqui é onde separa os homens dos meninos, as meninas das mulheres, que é manter a constância. Fazer uma live não é tão fácil, mas é mais fácil do que fazer uma live toda semana. Começar, a maioria de nós começa. Eu sou um procrastinador. Eu me aceito assim. E eu me esforço diariamente para melhorar. Mas eu sei que eu preciso de um esforço muito grande para ser disciplinado, para ser constante. Mas eu sei que se eu for constante, o resultado vem. Foi assim que eu me tornei médico, foi assim que todas as grandes conquistas que eu tive na minha vida foi através de manter a consistência. Não é porque eu sou o mais inteligente, não é porque eu sou... Até a beleza, né, ajuda, eu sei que a minha beleza ajuda, mas eu acho que não é pela minha beleza, não é pelos meus talentos, é pela minha força de vontade de não desistir, por me manter constante. Eu desafio você a colocar constância na sua vida, né? Constância
com foco no objetivo e você não ter resultado. Ninguém para uma pessoa obstinada por uma meta que não desiste. Só Deus. Só Deus. Verdade ou não, doutora Marina? Verdade ou não? Marina Scafuri. Verdade ou não? Ninguém para uma pessoa obstinada por uma meta com desejo ardente de atingir aquela meta e com constância. Ninguém para, tá? Gente, então, resumindo, definir seu posicionamento, como atrair pacientes particulares através do Instagram. Definir seu posicionamento, depois separar um dia na sua agenda para escrever os scripts com antecedência, gravar os seus conteúdos, tá? Aí depois você vai ver a logística, a melhor logística para você, se você contrata alguém ou não, para pegar esses conteúdos, editar, cortar em pedaços menores, botar nos formatos, botar no formato de 1 para 1, quadradinho para botar no feed, botar em formato, né, retangular, o retangular esticadinho, que é para o IGTV, para os Reels, enfim, botar no formato YouTube, que é o retangular deitadinho, né, e para postar. E postar ali nas suas redes sociais pelo menos 3 vezes por semana. Quem está na guerra, por exemplo, querendo fazer a transição, que não aguenta mais plano de saúde, que não aguenta mais clínica popular, que não aguenta mais plantão, quem precisa de pacientes para ontem, além de focar no Google Meu Negócio, né, e impulsionar, pagar para o Google para ter pacientes ali toda semana, tem que estar nas redes sociais todo santo dia, nos stories, nos reels, no feed, enfim, todo santo dia. Tem que estar todo dia, tá? Foi uma das coisas que eu dei essa dica para Marina Scafuri, que é referência, né? Gineco-obstetra e sexóloga lá em Fortaleza, no Ceará, referência. Anote o nome dessa mulher, porque ela vai explodir em 2022, tá? E foi uma dica que eu dei para ela há alguns bons 2, 3 meses atrás, e ela agarrou essa dica, agarrou no propósito dela e está tendo resultados incríveis, 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 Marina. Incríveis. Definir seu posicionamento, separar um dia na agenda para scripts, gravar os conteúdos, marketing de conteúdo e impulsionar. É isso aí. É isso aí. Doutor Valdemir Ferreira. Meu amigo, até quando você vai ficar só no gratuito, Valdemir? Vem para dentro da família CVM, cara, acelerar seus resultados aí e ganhar o Rio Grande do Norte todo aí para você, meu amigo. Muita gente precisa de você aí e a gente pode te ajudar a acelerar seu resultado. Anota essa daqui, produção. 109 pacientes particulares só em janeiro. Só em janeiro, é isso, Marina? Só no mês de janeiro, 109 pacientes particulares. No primeiro mês de transição. No primeiro mês de transição de plano de saúde para o particular. E aí, nessa hora, quando a gente vê um número assim tão expressivo como o da Marina, que a gente pensa qual foi a bala de prata? Qual foi a única coisa que ela fez? Qual é o segredo? E eu fiz essa pergunta para ela. E ela respondeu, Sidney, foi seguir o método. Fazer tudo que está no método. Então, organizar, né, os pilares do CVM. Me organizar meu tempo, organizar, né, aí começa com a mentalidade, né, de acreditar no próprio potencial, né, de ir para cima, de seguir o que está no CVM, né, de seguir a metodologia, né, ipsiliteris, né, então POP, secretária, a parte da consulta, do pós-consulta, a parte do marketing, e aí, por um milagre, sorte, as coisas começam a acontecer. Mas, na verdade, é um processo. É um processo, né, que precisa ser cumprido, que é doloroso, que não é fácil. Pergunta para a Marina se foi fácil. Foi fácil para ti, Marina? Tem sido fácil? Não é fácil, gente. É doloroso. São decisões difíceis, sabe? É um salto de fé, como a gente fala, né? Por quê? Porque às vezes a gente não é diferente de tudo que a gente está acostumado.
A gente está acostumado a chegar no local de trabalho, já está tudo organizado, já está o cafezinho lá com açúcar mexido, você toma, começa a chamar os pacientes e atende ali 16 pacientes e vai embora. É isso que a gente é treinado durante décadas. No atendimento particular, as regras são totalmente diferentes. Você é o dono, você que organiza, muitas vezes você que tem que fazer o café, você que tem que comprar o açúcar, você que tem que organizar tudo, você que tem que, né, ver a questão você que tem que ver, enfim, mentalidade de dono é outra coisa. A gente é formado para ser empregado. Nada de errado com ser empregado. Simplesmente que existe que algumas pessoas, como eu, não nasceram para ser empregados. Preferem pagar o preço de aprender o que não sabe, de se colocar como aprendiz, de aprender com pessoas mais experientes e com mais conhecimento, né, para que eu possa ter a minha liberdade. Entre segurança e liberdade, eu escolho a liberdade. Prefiro ter a liberdade de poder ganhar quanto eu acho que devo ganhar, porque quando você é o dono, você não tem teto, você coloca o seu salário. Quando você trabalha para os outros, você tem teto. Você não ganha quanto você acha que merece, você ganha quanto o dono acha que você merece. Então, eu prefiro pagar o preço de ser dono, tá? Mas existe toda uma mudança de mentalidade para que isso aconteça. Quando você acha que já sabe, você está só começando. O ciclo da maestria aprendeu? Tem sempre como melhorar. Tem sempre como melhorar. Como atrair pacientes particulares com o Instagram? Defina seu posicionamento. Não foque só no Instagram. Escolha um dia da sua semana, né? Trate isso como algo importante, né? Escolha um dia da sua semana para você escrever os roteiros, o que você vai escrever, os temas, os roteiros, tudo. Para fazer essa live aqui, pessoal, eu tô com um roteirinho aqui. Eu sabia exatamente o que eu ia falar aqui. Isso deixa você mais tranquilo. Coloca uma headline, coloca um títulozinho no seu vídeo, né? Por exemplo, isso nunca te falaram sobre catarata, né? Sobre a cirurgia de... Você tem medo de cirurgia de catarata? Coloca lá um títulozinho, tá? Se possível, coloca uma legenda. As pessoas, às vezes, é importante colocar legenda para as pessoas que ou não escutam, tem algum problema, né, auditivo, ou essas pessoas, elas estão em algum lugar e não querem ouvir o áudio. Então, também tem aplicativos para ajudar com a legenda. E é isso, e posta ali, e esteja presente, e comece, né, a falar com o seu público-alvo. Dores, sonhos, medos, objeções, oportunidades, perigos. E comece, tá? Uma dica prática, foi até uma pergunta que eu respondi aqui, ó, no Instagram. Eu faço um Instagram novo ou uso o que já tenho? Começa com o que você já tem. Você pode começar com o pessoal e transformar ele num profissional, tá? A gente recomenda que você faça um profissional. Por quê? Porque a parte de impulsionamento, você vai precisar disso. E aí, dentro do pessoal, se você quiser, também não é obrigatório, tá? Você pode colocar algumas coisas pessoais lá, porque as pessoas se conectam muito. Pessoas se conectam com pessoas, né? Então, 80% de conteúdo técnico e 20% ali de conteúdo mais pessoal você pode colocar também, tá? É uma forma também de humanizar, né, o seu feed para que as pessoas conheçam o médico, a médica por trás do jaleco, tá bom? Tudo indica que tem tudo para ser um ano incrível, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.